Aceitação. Quando alguém fala, você precisa aceitar. Como que eu vou saber se eu não estou sendo conformista, negligente e não encarar uma situação para resolver? E quando eu realmente tenho que aceitar? Eu tenho que realmente aceitar as coisas. É diferente de autoaceitação, que eu vou falar também. Mas o que é treinar para aceitar? Você tem que aceitar. Já ouviu isso? Aí você fica, não, mas eu não posso aceitar isso. A aceitação, quando a gente tem que trabalhar a aceitação, você tem que trabalhar a aceitação quando você está diante de uma coisa que você não pode mudar. Ontem eu atendi uma pessoa assim, indignada com o comportamento do marido, não sei o que e tal. E aí, eu aceito? Como que eu faço? Normalmente, aceitar é a melhor opção. Aceitar. Mas se eu aceitar, e aí entra outro dilema nessa questão que eu tô falando, entra outro dilema. O cara é abusivo. E eu tenho que aceitar? Como é isso para você? Aceitar, gente, não significa você concordar com uma situação ou engolir uma situação a seco, sabe? Aceitar significa que você para de brigar com essa realidade. Você tem essa realidade aqui. Você para de brigar. Você aceita a realidade como ela é assim. Você não tem o que fazer. O que você precisa entender? Que se você ficar brigando com essa realidade, você vai gerar ansiedade. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Você vai gerar ansiedade, você vai gerar medo e você vai gerar uma preocupação, né, na sua mente e aí uma expectativa. E aí tem um otimismo também. Eu gosto muito de falar de otimismo e pessimismo, mas o otimismo que é uma ilusão, que é nada saudável. Porque você fica imaginando que a pessoa vai mudar. Você está brigando com uma realidade que não muda. Então, quando você aceita, você para de brigar com essa realidade aqui. Então, você vai viver, você aceita que você tem um sentimento, ele é aqui, você aqui. Você aceita que você tem um sentimento para viver ali. Assume o seu sentimento. Seja lá qual seu sentimento é frustração. Você está frustrado. Então, você está com raiva. Você está com uma série de sentimentos, você está triste. Assume, aceita esse sentimento, isso é aceitação. Eu paro de brigar e aceito esses sentimentos. A partir daí, eu aceito isso em mim. Depois eu vou decidir racionalmente o que fazer, né? Com o que é certo e com o que é errado. Porque eu tenho o direito de escolher e não aceitar estar dentro de uma determinada situação. Mas eu aceitei aquela situação é um fato. Eu não tenho controle sobre ela, eu não tenho controle sobre ninguém. Tenho controle sobre quem? Sobre mim. Eu me retiro para aceitar, para entrar em contato com o que me levou a estar nessa posição. E se você não aceitar todos esses sentimentos e a sua responsabilidade sobre estar aqui, você não sai. Então, a responsabilidade é sua trabalhar com tudo isso. E aí vai ter outras situações. Dei um exemplo simplificado não, complexo. Mas eu dei esse exemplo porque acontece muito no consultório, sabe? Acontece muito. Mas é qualquer outra situação que você vive, né? Trabalho, coisas em você
fica vindo lembranças, pensamentos ansiosos, e você, aqueles pensamentos de querer evitar algumas experiências, né? E você não aceita suas dificuldades, e eu já falei em outro vídeo, você tenta e você não consegue, e aí você começa a se sentir fracassado, mas não aceita trabalhar essas coisas. Você precisa girar a atenção sobre isso, sempre falo, bota uma luz, uma lanterna sobre essa sombra, porque tudo isso é uma sombra dentro de você, para você enxergar o que está acontecendo lá, né? Então, sim, a gente precisa aceitar, sim, até para ter o controle daquilo. E é muito comum eu ouvir, mas muito, e é difícil para as pessoas, eu percebo, que elas têm uma intenção positiva por trás da não aceitação e da autoaceitação, que eu vou falar também em um outro momento, porque elas imaginam que qual é a intenção positiva? A intenção positiva é fazer com que eu não deixe as coisas ruins acontecerem. E se eu aceitar, é passividade. E aí as coisas acontecem e eu não percebo. É como se eu tivesse que ficar ligada, e eu ficar ligada, botando luz num problema. O que é isso? Ansiedade, né? Então eu boto luz no problema, gera ansiedade. E não boto luz dentro do que me leva ao problema, do que me faz sentir aquilo, para trabalhar aquilo com a aceitação. Eu preciso aceitar. Hoje eu vi uma pessoa falando, não, eu não aceito, uma terapeuta, eu não aceito as minhas sombras, eu nem presto atenção nelas. Preste atenção nelas. Você precisa prestar atenção nelas. Quando aparece uma sombra, como que você vai saber como resolver um problema que você não sabe qual é? Eu preciso entender as minhas sombras. E quando eu entendo as minhas sombras, ela já é uma conhecida. Significa que eu já sei como ela é, como ela age e até onde eu vou com ela e qual que eu preciso trabalhar, né? E qual que eu preciso aprender a lidar. Eu tenho muito uma situação, eu falo, quando começa uma sombra minha, senta aqui, fica quietinha aí, eu vou só te observar, tá bom? Então eu trato como uma outra parte minha, uma sombra aqui, como se fosse uma sombra mesmo na parede. Vamos ver qual é o problema. Então, basicamente, sim, aceitar é preciso. Se eu aceito esses problemas meus, que são sombras, aceito a minha frustração, minha indignação, tudo isso são sombras minhas, não é da pessoa. A pessoa é a situação imutável que eu criei para mim ali, que me mostra uma oportunidade, me mostra que eu preciso corrigir em mim. Então eu preciso corrigir isso em mim, né? Com muito amor. Como você faz com uma criança machucada, né? Machucou, você dá beijinho e tal, aí ela sai, né? Feliz da vida, sarou, tá toda machucada, mas sarou. É assim. Então a gente trata essa parte com amor, com carinho, com palavras positivas para nós mesmos, né? Respeitando a nossa história, por mais difícil que ela tenha sido. E a gente sai um pouco de ser aquele objeto vulnerável que estava ali, né? Então eu gosto muito de trabalhar a invulnerabilidade, que é você se tornar invulnerável às situações, né? Então você vai aceitando tudo isso, você simplesmente vai se tornando invulnerável. O que é isso? Você não cai. Você não vai cair em situações, porque você está alerta, né? Essa aceitação e essa não aceitação, ela está ligada a muitas coisas, as áreas que são importantes para você, que te mantém ali, porque é tão importante, por exemplo, um casamento. É tão importante aquilo, está acontecendo que mas eu não separo. Então eu tenho que começar a perceber a importância das situações que me mantêm presa e não faz com que eu aceite. Eu não aceito, por exemplo, que eu tenho dificuldade com X, porque aquilo é tão importante para mim, eu não aceito. Então eu nego e me excluo de situações.
Então, eu preciso aceitar para eu poder abrir um espaço para que essas emoções venham, para que eu lembre ou não e trabalhe isso dentro de mim. Então, são diversas situações. Pode ser um vício, né? Eu falei de relacionamento, pode ser um vício, pode ser estresse crônico, uma dor, aquela pessoa que é muito inflexível, todas essas coisas, ou a pessoa que se acha muito feia, ou a pessoa que se acha inadequada, ou a pessoa que se sente sempre completamente diferente. E aí ela não aceita tudo isso dela para chegar ao fundo de identificar o que é que está em mim que faz com que a minha mente traga essa resposta para mim. Porque as respostas, elas não são verdadeiras, são só mensagens do que você precisa encontrar lá dentro de você. Então, isso é uma questão muito importante. Como que eu posso fazer isso? Com essa atenção, né? Você prestando atenção, respirar numa situação, respira em uma situação desafiadora e pensa: o que tem dentro de mim que provoca essa situação? Vai se permitindo. Então a gente precisa aceitar e parar de reclamar sobre uma situação XYZ, relacionamento, trabalho, amizade, em qualquer situação. Aceitação é de extrema importância em qualquer uma dessas áreas. Sim, temos que aceitar.